Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou fisioterapeuta e o tema de hoje é complicações no pós-operatório da rinomodelação definitiva. Isso mesmo que você ouviu, há muitas complicações no pós-operatório de rinomodelação definitiva e pouco é falado em rede social, principalmente dos profissionais que realizam a rinomodelação definitiva. Né? Você não vê nenhum profissional falando que você vai ter intercorrências no pós-operatório, que você precisa de se cuidar no pós-operatório, né? Os alimentos que você deve evitar no pós-operatório, os cuidados ali que você deve ter ao realizar a higienização do nariz. Então esse vídeo vai ser um alerta para vocês que querem fazer a rinomodelação definitiva, tem dúvida se esse procedimento é para você, então fiquem comigo para ficar por dentro de todas as intercorrências que pode acontecer ali no pós-operatório de rinomodelação definitiva, que não foi passado para vocês na rede social do profissional que vai realizar o procedimento. Uma das primeiras complicações que podem acontecer ali no pós-operatório de rinomodelação definitiva, né, já está acontecendo casos de pessoas que pioraram quadros de sinusite, de rinite, depois que realizou a rinomodelação definitiva, né? Pessoas que tinham leve problema respiratório e agravou esse problema depois da rinomodelação definitiva, né? Essas pessoas que tinham leve desvio de septo, então esse desvio de septo, quando diminuiu a abertura da asa, e elevou a ponta, então a entrada de ar foi diminuída, essa pessoa teve um pouco mais de dificuldade de respirar, né? Eu conheci um caso que aconteceu isso, né? Essa paciente está no grupo VIP de tratamento de rinomodelação definitiva e ela desenvolveu várias intercorrências ali no pós-operatório, né? Com isso ela procurou um otorrino e esse otorrino realizou alguns exames e foi observado que ela já tinha um desvio de septo bem antes da rinomodelação, e quando ela realizou a rinomodelação, que diminuiu a entrada de ar, né? Ela não realizou a alectomia, ela só fez o levantamento de ponta, né? E a sutura aqui superior da ponta do nariz, e mesmo assim ela desenvolveu várias intercorrências, rinite, né? Ela teve uma inflamação nos cornetos e ela também desenvolveu otite, né? Então o médico orientou para ela fazer a retirada dos fios superiores, esses fios que ficam aqui em cima, para ver se melhora esse quadro respiratório dela, porque ela tá ficando muito triste com tudo que está acontecendo e ainda por cima ela não está conseguindo dormir adequadamente, porque quando ela deita e vai respirar, que a respiração noturna, ela acaba ficando em homeostase, né? Ela fica mais leve, mais tranquila à noite. Com isso, a entrada de ar dela, como foi diminuído, ela tá tendo dificuldade de respirar à noite, né? Então, ela já tá fazendo todo o tratamento com o otorrino do plano dela, e o dentista já está sabendo de tudo que está acontecendo e vai fazer a retirada dos fios, né? Os fios de sutura que fica nessa região superior, né? Porque ela tem pouco tempo de pós-operatório, ela está com um mês de pós-operatório, né? Então, tem como ainda fazer a retirada dos fios, né? Igual eu expliquei a ela, como ela já está com um mês, ela não vai perder todo o procedimento, né? Isso também nesse momento não é tão importante, mas para quem faz a rinomodelação definitiva, que às vezes é fácil falar, né? Mas quem faz a rinomodelação definitiva e ele está muito satisfeita com o resultado, né? Mas infelizmente teve essas intercorrências, ela está com medo de fazer a retirada dos fios e perder o procedimento. E como já começou a cicatrização, né, um mês de pós-operatório, já está com a cicatrização bem evoluída, a retirada desses fios vai diminuir apenas essa rigidez que está no nariz. É tanto que para essa paciente, o protocolo de tratamento do pós-operatório é para amolecer mesmo a cartilagem, né? E vocês podem ver que sempre eu toco no meu nariz, todas as vezes que eu vou fazer atendimento com pacientes
eu toco no meu nariz, eu aperto o meu nariz, eu mexo o meu nariz por dentro para mostrar para os pacientes o que eles devem fazer ali no pós-operatório e o que deve ser feito em cada intercorrência que aparecer, porque para fibrose há um tratamento, né? Para cicatriz hipertrófica a gente tem uma conduta e também para diminuir essa ponta a gente tem uma conduta. E agora, no caso dessa paciente, nós temos uma conduta para diminuir a rigidez das cartilagens, diminuir essa rigidez de ponta. E a partir do dia que ela começou a fazer essa intervenção, ela observou que ela conseguiu dormir melhor. E isso é maravilhoso, porque essa região está muito rígida, por isso que está entrando pouco ar. Os pontos estão muito apertados, com o passar dos meses eles vão ficando mais frouxos, por isso que o nariz ele vai ganhando um formato mais natural. E outra coisa, eu mexo no meu nariz, vocês podem ver que eu toco nele o tempo inteiro e mesmo assim eu não perdi o procedimento. Eu faço isso várias vezes quando eu vou demonstrar para os meus pacientes. Se fosse algo que não fosse definitivo, só de ficar tocando demais, vocês têm tanto medo de tocar no nariz, só de ficar tocando demais eu perderia meu procedimento e meu procedimento continua do mesmo jeito, pontinha empinada e mesmo assim, olha, eu mexo para todo lado o meu nariz, né? Tem todo o protocolo para quem está com o sorriso preso, eu mostro para os pacientes. Então vocês têm que entender que a rinomodelação definitiva realmente ela é definitiva porque há cortes e costura na região, né? Que é a sutura das cartilagens. E nesses pacientes que estão precisando dessa frouxidão de ponta, no caso dela, ela tem que fazer o protocolo para melhorar diminuir essa rigidez de ponta. Voltando aqui às intercorrências, essas são algumas intercorrências que estão acontecendo com alguns pacientes, né? Alguns pacientes estão desenvolvendo cicatriz hipertrófica, estão desenvolvendo queloide, né? E o profissional que realizou o procedimento, né, o dentista, ele tem que estar apto a resolver esse tipo de problema, né? Não adianta fazer uma rinomodelação definitiva e ele não conseguir resolver o problema e mandar para um cirurgião e mandar para um otorrino fazer uma cirurgia, né? No caso dessa paciente, ela já tinha um desvio de septo anterior e ele foi piorado com a rinomodelação definitiva. Então, poderia não ter sido uma escolha de fazer a rinomodelação sem fazer a correção de desvio de septo, que isso é só o cirurgião plástico otorrino que consegue fazer esse tipo de procedimento. Nenhuma cirurgia plástica comum, né, poderia mexer nesse nariz, porque tem um contexto ali estrutural, a estrutura está com problema, né, por isso que houve intercorrências. Então, se você tem desvio de septo, fique atento de tratar o desvio de septo primeiro, que pode ser que mesmo o desvio de septo leve, quando levar a ponta e suturar as cartilagens, esse desvio de septo ele seja mais agravado porque diminuiu a entrada de ar, né? Se você já tem problema com rinite, pode ser também que ele seja agravado com a rinomodelação, otite, né? Então, são várias intercorrências que vêm acontecendo e não é falado. Então, eu me achei na obrigação de vir falar para vocês, mesmo não sendo especialista na otorrinolaringologia, né? Eu estudo essa parte de pós-operatório, então me achei na obrigação de vir aqui alertar vocês de tudo que pode acontecer no procedimento de rinomodelação definitiva, tá bom? Também pode acontecer, como eu disse, algumas pessoas estão desenvolvendo uma bolinha, né, que digamos assim, uma carninha dura nessa região aqui, próximo da columela e cartilagem, devido à alergia do ponto, né, devido à rejeição, na verdade, desse ponto de sutura ali, aí a pessoa desenvolveu uma cicatriz hipertrófica que foi evoluindo para uma bolinha maior. Se não for cuidado, pode evoluir sim para uma queloide, né, que é uma cicatriz com hipertrofia maior. O corpo ele não para de produzir colágeno nessa região e aí a cicatriz ela fica muito rígida,
tá bom? Então, são cuidados que o profissional, ele deve alertar vocês, as intercorrências que pode acontecer ali na rinomodelação definitiva, né? E ele também tem que ser apto a resolver. Porque não adianta fazer um procedimento e ele não ser apto para resolver, né? Estudar mais a fundo o que são as intercorrências que podem acontecer ali na rinomodelação. E o que difere da rinoplastia é que na rinoplastia há fraturas, há cortes maiores, né? Há enxerto, e na rinomodelação são cortes menores, né? E sutura a cartilagem. É simples, sim, mas tem intercorrências, e essas intercorrências têm que ser alertadas para o paciente, para, se caso acontecer, ele saiba procurar o profissional adequado para tratar ali, né? E se esse paciente ele não tem plano de saúde? Ele vai ter que pagar, hoje em dia, por exemplo, agosto de 2021, uma consulta com o otorrino por volta de 300, 400 reais, pelo menos aqui em Belo Horizonte, né? Então, é um gasto que aquele paciente ele vai ter ali. Então, esse paciente ele está preparado para isso, né? Porque problemas estruturais, só um otorrino que pode avaliar, pedir exames de imagem. Somente o otorrino que irá fazer intervenções ali em um desvio de septo, por exemplo. Então, o paciente, ele tem que estar ciente com tudo. Então, o profissional que vai realizar o procedimento tem que alertar ele de todas essas intercorrências. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, me siga lá no Instagram, @JulianaFisioterapeuta_BH, conheça um pouquinho do grupo VIP de tratamento de rinomodelação definitiva, tá bom? Se você gosta dos meus vídeos, eu vejo que muita gente assiste os meus vídeos e não me seguem, e faz toda a diferença para o criador de conteúdo. Se os meus vídeos te ajudou em algum momento, inscreva no canal, vamos ajudar esse canal a crescer, tá bom? E para mim vir aqui produzir mais conteúdos para vocês, né? E são esses alertas que fazem toda a diferença ali no seu pós-operatório. Para você ter um pós-operatório de sucesso, você precisa de saber de tudo que acontece no seu pós-operatório, né? Às vezes eu escuto alguns profissionais falando, a gente não passa muita informação porque o paciente ele não vai entender. É errado isso, né? O paciente ele tem que entender, você tem que aprender a falar de uma maneira mais simples e não ensinar de uma maneira errada, igual falar que fibrose é natural. Forma uma fibrose ali na região. Se fibrose fosse natural, a gente não tratava a fibrose no pós-operatório. A gente queria que o corpo formasse fibrose numa abdominoplastia. A gente queria que o corpo formasse uma fibrose numa lipoaspiração. Fibrose não é natural, igual pregam aí. A pessoa não sabe explicar o processo de cicatrização que é formado ali e fala que vai formar uma fibrose, né? A fibrose é o excesso de cicatrização. O que vai formar na rinomodelação definitiva é a cicatrização natural, né? Não é porque é cartilagem que a gente aceita falar que é fibrose ali como se fosse natural. Porque o otorrino, ele quando faz a cirurgia secundária, ele retira todos os resquícios de fibrose. Se fibrose fosse bom, ele deixava para segurar mais o nariz empinadinho, não deixava? Não, ele corrige a fibrose. Tem um cirurgião plástico aqui de BH que eu sigo e ele faz muitas cirurgias secundárias, corrigindo, né? Sempre a primeira cirurgia de outros profissionais, né? De outros otorrinos, de outros cirurgiões plásticos. E ele fala isso, que vai corrigir a região que formou de fibrose, né? Então, se fosse bom, ele não corrigia, ele deixava. Então, fibrose não é natural. O que forma ali no pós-operatório de rinomodelação definitiva é a cicatrização das cartilagens, né? A cicatrização até onde o profissional quer. Formou mais cicatriz, a cicatriz saiu do normal, é uma fibrose. Então, se saiu do normal, do fisiológico, não é natural, né? Então, por que o profissional vai falar que fibrose é natural? O que eu sempre vejo pacientes que chegam a mim falando, a profissional falou que vai formar uma fibrose no meu nariz. E, doutora, você fala que a fibrose ela não é natural, e fibrose ela não é natural. O que forma ali é uma cicatrização, né? E não
uma fibrose como se fosse algo natural, né? Que a gente chama tecido cicatricial. Até para explicar para vocês o que significa, tem que explicar da maneira correta, porque depois vocês veem outra informação, vocês vão ficar com turbilhão de dúvida ali na cabeça. Ah, mas um fala que fibrose é natural, o outro fala que fibrose é uma intercorrência. Em quem eu acredito, né? Aí o resultado desse profissional não é o ideal. Você vem frustrado para esse profissional que realiza o tratamento de fibrose. A gente resolve a fibrose, aí você vê e aprende que fibrose, o excesso da cicatrização ali, que é a fibrose, não é natural, né? A gente não quer que forme a fibrose, a gente quer que forme uma cicatriz linda, né? Uma cicatriz normotrófica, uma cicatriz natural. O seu corpo ele tem que formar tudo no ponto certo, né? Para ser normotrófico, né? Uma atrofia da cicatriz normal, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre todas as intercorrências no pós-operatório. Tem outras intercorrências que não vem ao caso eu falar aqui, né? Então, o que eu oriento para vocês é escolher um bom profissional, um profissional que seja realista com relação ao resultado da rinomodelação definitiva. Se você tem dúvida, não faça. Espere um pouco. Se ainda tem dúvida, faça a rinoplastia, faça a cirurgia plástica, que às vezes você vai ficar muito mais feliz. Não realize a rinomodelação definitiva por impulso, por preço. Realize porque você confia no profissional, sabe que ele vai te dar um resultado maravilhoso, tá? E mesmo assim podendo ocorrer intercorrências, mesmo sendo um profissional apto para realizar ali, pode acontecer algumas intercorrências. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo!